Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes com o Senhor por estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Felizes com o Senhor por estar aqui. Ezequiel capítulo 47. Glória a Deus. Do 3 em diante, a gente vai ler 5 versículos. Ezequiel 47, do versículo 3. Se tu não dissesse que ia pregar, eu vou dizer que é 47. Tu crê? Vai na fé. Amém, glória a Deus. Deus é grande, irmãos. Você crê? Glória a Jesus, eu também creio. Diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era um rio que eu não podia atravessar. Obrigado, Cláudio. Porque as águas tinham crescido, águas que me deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Amém? Glória a Jesus. Amém, igreja? Glória a Jesus. Deus, Ele é grande. Fecha teus olhos comigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus, fala conosco. Glorifica o teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao teu nome, Senhor. Fala conosco, porque nós viemos te ouvir, Senhor. Que somente a tua voz ecoe no nosso coração, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu glorifico a Deus por esta oportunidade, por estar aqui para a glória de Deus, podendo trazer à igreja uma palavra da parte de Deus, do coração de Deus para o teu coração. Porque sabemos que o nosso Deus é um Deus lindo, maravilhoso, fiel, tremendo, santo e puro, que trata conosco à medida que precisamos e como nós entendemos. Eu gosto sempre de falar, quando eu faço o chamado evangelismo pessoal, que a gente conversa com uma pessoa de cada vez. Deus, Ele gosta de se relacionar. E a medida do relacionamento de Deus é a medida que eu dou espaço. É a medida que, quanto mais eu quero me aprofundar, mais Deus, Ele deixa eu me aprofundar. Uma certa vez um amigo meu foi na minha casa e eu conversava com ele sobre isso. Que Deus, Ele é um Deus de relacionamento. E se eu quiser ter um relacionamento profundo, Ele vai fundo comigo. Se eu quiser ter um relacionamento raso, Ele terá um relacionamento raso comigo. Ainda que a vontade dele seja que eu mergulhe fundo nas águas. Se eu só quiser molhar os tornozelos, Ele vai me permitir somente molhar os tornozelos. Mas a vontade de Deus, creia nessa noite, nunca é te apresentar um rio que somente alivia os teus pés da tua caminhada, do teu sofrimento. Porque a revelação da palavra, ela nos fala claramente que nos nossos pés está o cansaço do dia a dia, está o cansaço da pregação do Evangelho da Paz. E esse rio de águas cristalinas que levam vida aonde ele passa, o que ele toca, ele transforma. E transforma para algo bom, para algo novo, para algo saudável, como diz o último versículo que eu li. E à medida que ele vai mostrando a Ezequiel as águas que saíam da porta do templo, de dentro do templo, ele vai mostrando que essas águas eram vivas. Águas essas que jorram de uma pequena fonte, mas que depois esse rio se torna grande
grandioso sem que se possa medir, com as suas margens muito largas, profundo, né? Ele começa uma pequena fonte, mas ele não tem fim e é profundo. Deus, ele começa devagar na nossa vida. Às vezes parece que essa palavra não encaixa bem em Deus. Deus, ele começa devagar, porque parece que Deus, ele, por ser tão grande, ele não tem paciência de trabalhar devagar na nossa vida. Parece que alguém aceita Jesus hoje e amanhã já se torna um profeta. Mas não, Deus, ele tem paciência de trabalhar na nossa vida, de quebrar as barreiras, de quebrar os protocolos que vem conosco quando a gente vem do mundo. Protocolo de incredulidade, protocolo de falta de fé, protocolo de falta de ânimo. O Espírito Santo de Deus, que abre essa pequena fonte, vai fazendo com que ela jorre constantemente, e ali ela vai se tornando um grande rio, até que qualquer coisa que Deus, ele te fale, você vai crer sem duvidar, sem que Deus, ele tenha que te mostrar maiores provas, como foi com Gideão. Ele pediu alguns sinais e Deus os deu sinais, porque para Gideão era necessário aqueles sinais para que ele cresce que ele era realmente chamado por Deus para fazer aquela grande obra. Mesmo assim é com Ezequiel. Deus, ele vai trabalhando por etapas. Chama ele 1000 côvados e ele vai caminhando, e as águas só dão nos seus tornozelos. Águas rasas, águas que qualquer pessoa pode entrar. Qualquer um pode caminhar por águas de tornozelo, porque é o início, é o começo das coisas, não dá trabalho. Qualquer pessoa pode se movimentar em águas que só alcança o tornozelo. Sempre quando eu trago alguma palavra, ainda que eu não fale para a igreja, Deus, ele sempre me leva para as experiências que eu tenho com meus filhos. E agora Deus me lembra que quando a gente vai na praia, a gente sempre quer garantir que Lucas e Caleb fiquem no raso. E qual é o raso o suficiente para nós? A água nos tornozelos, porque não é perigoso. A onda não leva, não expressa nada que a gente não consiga controlar. Mesmo assim é na vida espiritual. Muitas das vezes o teu instinto natural te mantém nas águas que só dão até o tornozelo. Por quê? Porque não te traz perigo, você está no controle. Você não está sendo controlado pelas águas do rio, que tem suas correntes. Às vezes o rio por fora, por cima, ele está calmo, mas por baixo eles têm correntes que te levam. E aí você fica somente pelos tornozelos. E como meu pastor gosta de dizer, eu já sinto Jesus falar com alguém aqui nessa noite. Deus, ele não nos quer somente pelo tornozelo. Tem pessoas aqui que oram para que Deus, ele leve mais fundo, mas tem outras que o instinto natural parece que segura ela no raso, por causa do medo. O medo que não quer que você perca o controle. O medo que não quer que você saia do que é natural. Mas nessa noite, o Espírito Santo te convida a caminhar mais de 1000 côvados para dentro do rio. E aí ele convida Ezequiel, e Ezequiel, se fosse eu, irmão, naturalmente falando, eu teria medo. Talvez aí você já tenha dito, eu também teria medo. Normalmente a gente não gosta de dizer que sente medo, porque parece que em Deus a gente de uma hora para outra se livra de todo medo. Porque a Bíblia diz, o verdadeiro amor, ou o amor de Deus, lança fora todo medo. Está escrito em João. E realmente, quando você recebe esse amor, e que esse amor ele faz verdadeiramente morada, você não tem mais medo de nada, porque você tem uma certeza: Deus, ele é contigo. Mas enquanto esse amor não faz morada e te muda por completo, ainda há medo. E agora Ezequiel, ele é convidado para andar mais 1000 côvados, e as águas que estavam no tornozelo vai para o joelho. E você sabe que dependendo de quem seja, a água no joelho domina. Se for criança, domina. Se for uma pessoa idosa com pouca locomoção, domina. Se for muito avançado de idade, é que domina mesmo. E Deus, ele convida Ezequiel para estar em águas que estão no seu joelho.
águas que vão ainda te permitir domínio, te permitir controle. E o Espírito Santo, ele não está satisfeito enquanto a gente mantém o controle. O Espírito Santo, ele não fica satisfeito enquanto eu consigo controlar para onde eu vou ou para onde eu deixo de ir. Enquanto Ezequiel está em águas, Rian, que ele consegue caminhar para onde ele quer, o Espírito Santo continua com ele dentro do rio e manda que ele entre mais de 1000 côvados e as águas dão na sua cintura, mas ele ainda tem controle. Ele agora está mais fundo, ele agora conhece mais. É como se você orava intensamente 20 minutos e agora você começa a orar 1 hora e nem percebe. E Deus te toma, e Deus te usa, e a tua vida está fluindo no Espírito, mas ainda há um domínio seu, porque você escolhe para onde vai, você escolhe com quem se relaciona, você escolhe o que diz. E Deus, ele convida Ezequiel para mais fundo. São águas que dão nos ombros, e ele vai dizer assim: são águas as quais eu não conseguia mais caminhar, são águas que eu não tenho mais controle, são águas que não são mais naturais. E são essas águas que Deus, ele se revela quem ele é na nossa vida. Porque é quando a gente perde o controle. Jesus, hoje eu vou, amanhã não. Deus, hoje eu falo, amanhã não. Deus, hoje eu oro, amanhã não. Deus, hoje eu vou evangelizar, amanhã eu vou ao shopping. Aí ainda está no teu controle. Aí Ezequiel diz assim: agora Deus me conduziu a águas que eu precisava nadar. Eu não sei se você já foi até o seu limite no mar, mas como eu demoro muito para ir à praia, mas quando eu vou, eu gosto muito de ficar dentro do mar, de tardezinha, que não tem muito sol, para não ficar muito queimado. E eu gosto sempre de ir no limite quando cobre minha cabeça. E eu não sei se Bruno disse que tem medo, né, Bruno? Eu gosto sempre desse... Eu também tenho medo, mas eu gosto desse limite. E agora eu vou te explicar o porquê que eu estou trazendo essa situação. Sempre quando a água cobre a minha cabeça, é exatamente naquela hora que eu perco o controle e meu coração acelera de um jeito que parece que eu estou morrendo afogado. Eu não estou, mas a água já cobriu. E eu imediatamente, eu volto, eu sempre saio. Ainda que eu consiga chegar em águas que eu domino de novo, eu sempre saio e sento na beira do mar. Porque aquele medo me domina, é um pavor descontrolado. E nessa noite eu quero te dizer, Deus levou Ezequiel para uma situação espiritual, irmão. Não é prova, não é tribulação, não é nada. Deus estava conduzindo Ezequiel para águas muito profundas, águas que ele não conhecia. Ele já era profeta. Veja, ele está quase no final do livro e Deus está dando uma experiência a ele que ele não tinha. Era águas de controle que ele não tinha. Eu acabei de dizer que o rio por fora às vezes parece tranquilo, mas ele tem correntes de águas que podem te levar a tão fundo, mas tão fundo, que em 1 minuto você está bem, em outro minuto você está morrendo afogado. Porque o rio, ele tem essa qualidade. Ele tem correntes que você não vê por fora, mas ele tem correntes poderosas por dentro. Por isso que Deus, quando se revela, não se revela como mar, ele se revela como rio. Aparentemente parece que é tranquilo, porque Deus não quer assustar, mas ele tem correntes profundas que vão te levar a lugares que você não entende. Tem rios que entram no mar e a corrente dele alimenta o Oceano Atlântico, Pacífico, e a gente não entende. E o mar tem um equilíbrio de água doce e água salgada que só a ciência, estudando muito, conseguiu compreender. Porque as correntes das águas doces conseguem entrar e passar pelos oceanos. A ciência explica assim, superficialmente, mas é uma coisa que só Deus consegue entender. As correntes dos rios passam pelos mares e alimentam. Irmão, você não tem noção de o quanto Deus, ele quer te levar a fundo. 2 dias atrás, ontem eu estava na rua, fui ao mercado, e eu até disse a Jéssica, eu achava que fosse para ontem essa palavra, porque ontem, quando eu estava indo ao mercado, Deus, ele falou comigo esse texto.
Eu caminhando, e Deus disse para mim: venha para mais fundo. Caminhe para mais fundo. Você vai falar, e quando você for falar da próxima vez, convide a igreja para vir mais fundo. Pode parecer que já está bom, pode parecer que é o suficiente, pode parecer que agora é maravilhoso, mas Deus, Ele tem mais. Tem águas mais profundas para a tua vida, para a minha vida. Deus, Ele te convida nessa noite: venha para mais fundo. Caminhe mais 1000 côvados. Pode parecer que você está nadando, mas você ainda está com água sobre os ombros. Pode parecer que você já mergulhou, mas você ainda está em águas que está sobre os ombros. Você ainda tem um pouco de domínio, tem um pouco de controle. Porque às vezes você para e diz assim: Deus, está bom, Senhor. Deus, eu já conheci tanto, agora eu vou conhecer outras coisas. E eu não estou falando de pecado, não, eu estou falando de equilíbrio. Só que Deus não quer a tua vida emocional equilibrada com a espiritual. Deus quer a tua vida espiritual bem maior do que a tua vida emocional. Deus quer que a tua vida espiritual tome conta de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você pensa que tem, de tudo aquilo que você domina. Porque o espiritual quer tocar, o espiritual em Deus, você está entendendo? Quer tocar tudo que você é, tudo que você sente e tudo que você se move a fazer. Aí você será quem Deus Ele quer que você seja. Nessa noite eu tenho um convite a te fazer. Graças a Deus que depois da palavra é sempre a hora da oração. E vai ser uma hora que você vai ter a oportunidade maravilhosa em Deus de se derramar. Eu tenho um convite para te fazer nessa noite. E não é um convite meu, é um convite do Espírito. Porque graças a Deus, meu pastor é homem de Deus, e tem muitas mulheres e homens de Deus aí sentados aonde eu vou sentar ali daqui a pouco. Eu não tenho sombra de dúvida do convite que eu tenho para te fazer do Espírito Santo. É o Espírito Santo para a tua vida. Venha para mais fundo. Deus, Ele te convida nessa noite: venha para mais fundo. Talvez você não esteja entendendo tudo o que está acontecendo, mas Ele te convida: venha para mais fundo. Eu não quero que você fique raso, eu não quero que você conheça só o que você conheceu. Eu quero que as águas subam níveis sobre você. Eu quero que você mergulhe no rio a nado. Venha para mais fundo nessa noite. O Espírito Santo te convida, o Espírito Santo te convida. Venha para mais fundo. Há águas que você não controla, há coisas em Deus, há experiências em Deus guardadas para a tua vida. Venha para mais fundo nessa noite. É um convite do Espírito. O Espírito Santo, Ele está medindo o rio, está dizendo assim: entre, meu filho. O Espírito Santo nessa noite está dizendo assim: eu estou medindo mais 1000 côvados. O que você conheceu, você está encantado, você está maravilhado com as experiências que eu te dei esses dias. Mas eu quero te dizer: ei, venha para mais fundo. Deus, Ele está te convidando. Tem pouca gente hoje comparado aos outros dias, mas eu tenho uma palavra para dizer aqui à igreja, mais uma palavra. Hoje, Deus vai fazer coisas maiores. Dia 7, totalidade, nem muito e nem pouco. Representa Deus, né? Nem é muito e nem é pouco. É o número de totalidade, de plenitude para Deus trabalhar. Você chegou até o 7º dia. Você chegou ao dia que se chama hoje. É hoje. O dia que deve pegar tudo que você tem, transformar da graça e multiplicar naquela abundância maravilhosa. Mas Ele te convida nessa noite: venha para mais fundo. É um convite do Espírito: venha para mais fundo. Não é coisa de animação de pregador, que eu nem me considero um pregador. Deus está mandando, me convidando a te dizer: venha para mais fundo. Porque mais fundo eu tenho milagre, mais fundo eu tenho novidade, mais fundo eu tenho dons para te mostrar que eu posso fazer aquilo que você não pode. Às vezes você olha o milagre e diz assim: Deus, é impossível eu ser usado para realizar tal coisa. Deus está dizendo: é você mesmo que eu quero usar para realizar aquilo que você pensa que não é possível. E a palavra diz assim: e o rio passou, e por onde o rio passou houve vida.
Houve árvores, depois que ele voltou para a margem do rio, árvores que davam frutos, árvore que dava sombra. Eu posso contextualizar: a árvore que gerava vida. O rio levou vida para o mar morto. Irmão, não é somente o mar morto que existia, mas você sabe, o rio da vida, que é Cristo, que é a palavra, que é o Espírito Santo, que é algo que flui de nós, aonde ele passa, gera vida. E você precisa entrar nesse rio, para que quando você saia, você veja a vida que foi gerada. Porque às vezes a gente só molha os pés e sai, e a gente não vê nada, porque foi raso demais. Não se entregou. Eu quero um milagre, então vá fundo. Vá fundo. Vá muito fundo. E eu te garanto, Deus não vai se esvaziar. Sempre terá algo novo para Ele falar contigo. Hoje é o dia 7, o dia da totalidade. Eu orei em casa e disse assim: Deus, não me deixe falar nenhuma palavra e nenhuma frase de efeito, porque eu não quero falar frase de efeito, eu só quero falar aquilo que vem de ti. Às vezes a gente se acostuma a falar frases que vão animar a igreja, porque quem prega sabe que algumas frases animam a igreja. Eu quero te dizer nessa noite: a totalidade do Espírito não é algo raso, é algo profundo. Deus está aqui. Eu vou encerrar com essa palavra. Deus, Ele está aqui, sem sombra de dúvida. Deus, Ele está aqui e Ele fará algo maior, porque Ele está te convidando. Venha para mais fundo. Todos os dias eu saio com um grupo de pessoas e é unânime entre nós. A gente sempre diz assim: poxa, hoje o culto foi melhor que ontem. Poxa, Deus fez mais que ontem, ou trabalhou diferente de ontem. A gente sempre sai dizendo: foi maior, foi melhor, foi maior, foi melhor. Deus, Ele não consegue ser esvaziado. Tá aí a irmã Marta que falou que tem mais de 70 anos com Deus. Ela pode dizer isso, meu pastor pode dizer isso. Deus, Ele não pode ser esvaziado. Na hora da oração, diga uma frase a Deus. Diga assim: Deus, o teu filho falou que o Senhor disse. Use a palavra que Deus falou. Ele falou que o Senhor disse que o Senhor queria me levar mais fundo. Aí você pode fazer prova do que eu disse, dizer assim: Deus, se Ele falou que o Senhor mandou, eu estou aqui, me leve para mais fundo. E você verá que Deus vai te conduzir para mais fundo. Tão fundo, mas tão profundo. Se Deus falou isso comigo no meio da rua, irmão, Deus vai fazer algo tremendo aqui nessa noite, irmã Marta. Deus vai fazer algo tremendo aqui nessa noite. Hoje estoura uma fonte na tua vida. Hoje estoura uma fonte na tua vida. Hoje abrem-se comportas sobre a tua vida. Não é em vão que o pastor vai derramar óleo sobre a nossa cabeça. Hoje vai abrir comportas sobre a tua vida. Águas que não podem ser contidas. Deus vai estourar hoje sobre a tua vida. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.